Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2026. Eu sou Fernando Rudnick e, como sempre, toda segunda estou aqui ao lado de Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Vamos comentar a nossa dupla Atletiba na última rodada do Brasileirão. Vamos falar também do Paraná Clube. Tem bastante assunto para a gente debater hoje aqui no programa. Mas antes, aquele recado clássico para você que nos assiste aqui no YouTube do 12 Esportes. Se ainda não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, é de graça. Deixa seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento e também faça o programa com a gente. Coloque aí o seu comentário, dê pra gente sugestões de temas, mande tudo que você quiser aqui pro Carneiro e Mafuz. Meus amigos, rodada quente de Brasileirão, mas vamos iniciar esse programa falando do Paraná Clube, que encerrou a primeira fase da segunda divisão do estadual, com invicto, né? Invencibilidade, 23 pontos, conquistado 77% de aproveitamento, praticamente nadou de braçada nessa primeira fase. Carneiro Neto, agora vai vir o mata-mata. Na última rodada venceu o Patriotas 2-1 jogando na Arena da Baixada e o público foi de 22 mil pessoas, um bom público aí para esse jogo, né, Carneiro? Foi um bom desfecho do Paraná na sua campanha, nesta primeira fase da segundona estadual. Achei o time do Patriotas muito bem organizado, tecnicamente, taticamente. O Paraná manteve o seu padrão e foi surpreendido, né, pelo gol do Patriotas. Mas daí ele virou, os jogadores no segundo tempo se entregaram mais e fizeram a felicidade da torcida que compareceu em grande número na Arena da Baixada. Agora o Paraná parte para o mata-mata. Ele pega o Toledo? Vai pegar o Toledo, que foi o oitavo colocado, escapou do rebaixamento e entrou no mata-mata. Toledo escapou no final do jogo. Isso, né? Exatamente. Ele estava caindo para... São dois jogos? São dois jogos. Quem caiu foi o Batel, de Guarapuava, e o Prudentópolis. Os dois foram rebaixados e a gente tem os confrontos. Paraná e Toledo, Patriotas e Nacional, Laranja Mecânica e Paranavaí, e o último é Araucária e Rio Branco. Desse confronto sai o possível adversário do Paraná, se o Paraná passar pelo Toledo. Só para esclarecer, o Patriotas é de Campo Largo? Isso. A sede dele é Campo Largo. É de todos os lugares. O Patriotas, se eu não me engano, é de todos os lugares o Patriota. É do Brasil inteiro. O Patriotas diz aqui na cidade de Curitiba, mas eu vou confirmar certinho a sede. Ele tem, se eu não me engano, uma sede em Curitiba, tem jogado em outros lugares também. E o Laranja Mecânica é de Arapongas. Isso, tem jogado em Arapongas. E o Nacional não é mais de Rolândia, é isso? É de Campo Mourão. Campo Mourão, exatamente. Nacional de Campo Mourão. Mas a origem dele era Rolândia. E o Patriota é o time do agro. O agro é patriota. Exatamente. E, Mafuz, você assistiu o jogo do Paraná? Assisti o segundo tempo do jogo do Paraná, uma festa bonita da Baixada, mas já era esperado, né? Esse primeira fase do campeonato da segunda divisão é como a primeira fase do campeonato da primeira divisão. Classifica quase todo mundo para o mata-mata. Isso. O Paraná passa pelo Toledo, daí ele... Pode jogar contra o Araucária ou o Rio Branco. Araucária e o Rio Branco. O Rio Branco, que é um dos times de maior investimento aí. Não acredito, o Paraná vai subir. Deve subir o Paraná e o Patriota. O Patriotas, ele joga no Atílio Geonedes em Campo Largo, como você disse, Carneiro, mas a sede administrativa aqui em Curitiba. Então fica aí, tem as duas sedes. Mas é isso, o Paraná bem consistente e vai precisar ainda mais do apoio da torcida agora nessa fase de mata-mata, que não pode ter erro, né, Carneiro? Sim, mas são ele dois jogos. Volta a jogar na Vila Capanema. São dois jogos, primeiro fora, depois joga em casa. Não sabemos ainda, não estão definidos os estádios. Pode ser que o Paraná tente jogar ou no Couto ou na Arena mais uma vez também, para ter um público maior. A renda ontem foi de 860 mil. Para o Paraná, isso é uma diferença muito grande, né, cara? Sem dúvida. Se pega um estádio de melhores condições, como é o caso da Arena da Baixada, o torcedor se anima. E ele tem mantido uma média de 14 mil, né? No do Ivaldo Brito.
E então ele realmente teve um acréscimo, cerca de 8 mil pessoas, o que é muito importante, sem dúvida alguma. E na medida em que ele vai chegando para a decisão, a tendência, se ele conseguir jogar no Couto Pereira ou na Arena da Baixada, é aumentar. O Paraná já teve mais de 30 mil pessoas no Couto Pereira. Desses 800 mil, líquido, o Paraná deve ter recebido 200 mil reais. Por questões de Não, pagamento. tem que pagar de a locação recuperação do judicial estádio também. e os descontos Sim. que tem, né? Recuperação judicial. Não é por causa disso. Federação cobra bastante. Ó, os públicos do Paraná nessa segundona Isso estadual. aí não entra na recuperação. Paraná não. A recuperação é uma coisa. O Paraná está vivendo uma vida normal. Tá. Na primeira rodada fez 13.600, na terceira rodada, segundo jogo em casa, 13 mil, depois na sexta, 8 mil, e na sétima rodada contra o Toledo, o adversário foi 2-0, ou quase 8 mil pagantes. Então o Paraná está nessa média, deve estar dando uns 10 mil. É um público maior, a média de público do Paraná deve ser maior do que o Bragantino. É muito possível Na mesmo. Série A. A gente vai fazer uma matéria hoje no 2 Esportes, você pode conferir onde está o Paraná, onde estaria o Paraná na Série A, no ranking de públicos da Série A e Série B, que mostra, né, o tamanho da torcida, a força da torcida que está apoiando aí o clube nesse reinício, né, vamos dizer assim, né, e mais uma vez que o Paraná tentando voltar à primeira divisão estadual. Bom, falando de Brasileirão agora, vamos começar pelo jogo das 4 da tarde em Porto Alegre. O Curitiba tomou 4 gols do Grêmio, valeu um só, né? Teve 3 gols em impedimento e 2 jogadores expulsos já assim no final. O Bruno Melo, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, que muda, né, o contexto do jogo, mas volta com uma derrota, Carneiro Neto. Fazia tempo que o Curitiba não perdia como visitante. Ele tinha essa característica. Mas foi um jogo meio surreal, né? Um jogo, o Curitiba tentou se impor, mas não teve força ofensiva nenhuma. O Lucas Ronet ficou mais preocupado em acertar uma fita que ele botou na cabeça do que em jogar a bola. O Pedro Rocha muito dispersivo, o meio de campo não sustentou e realmente a expulsão mudou o panorama. Quando o Bruno Melo foi expulso, o time do Curitiba sentiu muito. E o Grêmio fez o gol, depois fez mais 3, foram anulados, bem anulados. Achei o árbitro um pouco inseguro, muito pressionado, muita reclamação, enfim. Mas o jogo, tecnicamente, não foi bom. O time do Grêmio é bastante limitado, tecnicamente. E foi até surpresa o Curitiba ser derrotado, porque ele tem se comportado contra times mais organizados, mais fortes até, de uma forma melhor. E então eu fiquei bastante preocupado, sabe? Porque o Curitiba volta a jogar fora, né? Sim, contra o Vitória. Vai pegar o Vitória, que mostrou ontem no jogo do Atlético, é um time bem armado. Atlético e Curitiba invertem os E adversários. ontem o Vitória jogou 6 titulares. Mas é um time bem montado pelo Jair Ventura. Então o Curitiba vai ter um grau de dificuldade também grande quando for a Salvador. Eu quero só saber o seguinte. Eu estava assistindo o jogo dos Coxa e quando aconteceu o lance do Bruno Melo. Como é que foi o lance do Bruno Melo? Uma bola morta quase na lateral, num local morto, que não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Ele vai na perna do jogador e provoca expulsão. O que passa na cabeça de um jogador? Isso é falta de inteligência. Aliás, se você vê a imagem, o próprio treinador do Curitiba, o Seabra, fez o gesto, como que dizendo, o que tem na cabeça para fazer isso? E ali eu não tenho nenhuma dúvida, ele determinou o rumo da partida. Já que você citou, Mafuso, o Coxa é o líder do ranking de expulsões desse brasileiro. São 5 expulsões agora. Tá Mas é um time violento, o Curitiba. Tá faltando um pouquinho de controle emocional, exatamente. Né? A expulsão do Jaci foi justa.
Ele foi no Mas jogador. ele, coitado, não é normal dele. Tanto que ele se arrependeu. Sim, ele não ele pediu reclamou, desculpas. pediu desculpa. E também era Ah. final do jogo ali, tentou evitar mais um lance de ataque do Curitiba. Acho que são lances diferentes, né? E foi o único jogador do Curitiba que sobrou Aham. do jogo de ontem. Mas que determinou o rumo do jogo, porque o Grêmio é um time fraco, não estava podendo passar a zaga do Curitiba, e a saída do Bruno Melo desmontou um time que joga no limite, como joga o Curitiba, e perde um jogador, qualquer que seja ele. O Bruno Melo não é um dos melhores, pelo contrário, é o mais fraco que tem, mas é um jogador de que pertence a um esquema. Saiu, desmonta tudo. Então isso influenciou, daí decorreu a derrota. Agora, preocupante, além do Jaci não poder jogar, né, porque vai cumprir a suspensão automática, como o Bruno Melo, mas o Maicon saiu também sentindo novamente. Sim, sim. Foi substituído pelo Vini Paulista. Então o Curitiba tem que prestar atenção, no caso o Fernando Seabra, o técnico, ele tem que tomar muitas providências se não puder contar com a dupla, Maicon e Jaci. Jaci não vai jogar. Sim. Nessa partida. Tem o Thiago Kozer, que tem jogado bem. Tem jogado bem, tem correspondido como substituto. E aí, quem tem de opção ali é o Rodrigo Moledo, que tá lá sem jogar há bastante tempo. Exato. E eu não quero criar fantasmas para o Curitiba, mas veja só a importância desse jogo em Salvador contra o Vitória. A turba lá de baixo tem a diferença entre quem está com 16 pontos, que é o Curitiba, e o décimo... O Curitiba tem 19. 19. 19 pontos. E O Curitiba tem 19 pontos, é o sétimo. Certo. E você quer a zona de rebaixamento? É. O Santos, que é o primeiro da zona, tem 14. Tem São 14, 5 são pontos. 5 pontos. 5 pontos. Eu não estou dizendo que corre algum risco, mas todo mundo, nesta faixa da classificação, qualquer tropeço, e se ocorrerem derrotas em seguida, aí começa a apertar. O Campeonato Brasileiro, ele tem se repetido nos últimos anos pelo poderio econômico do Palmeiras e do Flamengo, eles se revezam na disputa pelo título. Não está sendo diferente neste ano. Só o Fluminense, que está tentando se qualificar, é o terceiro colocado. Mas, de uma forma geral, as diferenças técnicas são mínimas entre a maioria das equipes. Né? Nós não vemos assim um time sobrando. Dirão, não, o Flamengo está sobrando. Mais ou menos. Sobrou, meteu 4-0 no Galo. Mas o Palmeiras, por exemplo, que é o líder, com 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo, o Palmeiras está jogando na conta do chá. Ele está ganhando de 0-0, 1-0 e está de bom tamanho. Então esse campeonato me parece, aí já se referindo ao próprio Atlético Paranaense, que venceu e está em 5º lugar, olha, um pouquinho mais de capricho, dá para fazer uma surpresa. Dá para chegar. Não é uma coisa extraordinária, porque os grandes times não estão bem. Né? O Corinthians, São Paulo, o Santos, para citar alguns, o Vasco, eles estão, lá em Botafogo, cima. Eles estão todos irregulares. Os gaúchos, então, é uma coisa de louco. Carneiro, uma hora ganha, outra hora não ganha. Eu seria mais prático, a exceção de Flamengo e Palmeiras. E talvez o Fluminense aí que Não, tá não, bem, não. Né? Mesma coisa. Para ganhar ontem da Chapecoense foi um parto. Esse termo ainda usa? Usa. Com todo o respeito a beleza que é o parto. A beleza Mas que tem a dor, né? Tem a dor. Tem a dor. A dor para se vencer a Chapecoense. Todos iguais, praticamente. Mas é isso. Sim. São todos iguais, praticamente. Sim. Se o Maicon não jogar, então o Seabra pode colocar o Thiago Kozer, pode recuar o Thiago Santos, que é volante, jogou já boa parte da carreira também de zagueiro, e daí tem o Moledo. E o Moledo fez 3 jogos na temporada, um completo, 90 minutos, contra o Cianorte, nas quartas de final do estadual, e jogou mais 7 minutos de um jogo e 15 minutos de outro.
É um jogador que já tem 38 anos, não tem uma sequência de jogos e mostra que, precisando, né, de elenco, o Curitiba nessa área tá deixando a desejar. Em todas as áreas. Isso é meio geral, o Atlético também, né? Não, mas falta... estamos falando do Curitiba. Sim. Do Atlético depois a gente fala. Mas do Curitiba... falta profundidade a impressão que tem 11 e nada mais. Antigamente se falava assim, em cobertor curto, né? Exato. Quando se puxa para proteger o peito, o pezinho fica exposto. Ainda se fala, bem atual ainda. Cara. Exatamente. Agora, realmente, o elenco do Curitiba, ele é carente. Eu continuo achando que o Curitiba precisaria, principalmente, além da questão do zagueiro aí, central, né, de miolo, ele precisaria de um meio armador. Né? O Curitiba tem a mesma carência do Atlético, o jogador de criação, que pare a bola e tente organizar a jogada. Porque é uma correria e não chega a lugar nenhum. Então é meio complicado. Eu vou fazer um pedido para você, Carneiro. Não mexa com a faixa do Lucas Ronier. Do Lucas Ronier. Não estou mexendo. Estou achando que ele se preocupou muito. Mas não se preocupou. Ele ficava ajeitando aquela faixa, então ele não jogou nada. É igual. O Pedro Rocha, aliás, como o Pedro Rocha caiu de produção, né? Ele tem perdido alguns gols que normalmente ele não perde. E o outro também, a maior contratação. O Breno Lopes, ele foi substituído depois, né? Ele ficou 30 Mas minutos em essa campo. do Ronier, deixa o menino. Não tem nada com a vida Ele dele. quer diferente, ele quer firmar uma personalidade definitiva. Então deixa o rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O autor do gol do Grêmio foi o Gabriel Meck. Ele era outro jogador, junto com o Bruninho, que o Shakhtar estava observando. Vocês acham, tem 18 anos também, mesma idade do Bruninho, que vai fazer, né? Um pouquinho mais velho. É um jogador que vocês viram um talento diferente? O que você achou do... Estava no mesmo nível do Bruninho. É bom jogador. E você, Carneiro, o que Não, você reparou? fez um gol, né? Eu nem sabia dessa história. Agora, jogar no Shakhtar Donetsk, o que refere? Agora você vai ver, eu posso estar errado, porque seguindo Petralha, eu também erro às vezes. O Petralha diz isso. O Bruninho logo está de volta. Ao futebol brasileiro. Escreva o que tem dito. É problema da adaptação. Exato. O Bruninho não jogou bem ontem, inclusive. Mas o jogador, a cabeça, né? Esse é o problema que nós falamos aí, da expulsão do jogador do Curitiba. Eles não têm uma formação, né? Você veja que o Endrick demorou quanto tempo para se firmar no futebol europeu e agora o Arsenal está interessado nele porque ele conseguiu finalmente brilhar no Lyon. O Vitor Roque teve muitos problemas de adaptação. Sim. Lá atrás, lembra-se do Adriano? Quando ele foi lá para o Olympique de Marselha, também teve dificuldade da adaptação. O Adriano foi para Inter de Milão. Quem? O Adriano Gabiru. Está dizendo o Gabiru. Não, do Atlético. Sim. Com certeza. Então é isso. O jogador, quando ele sai, no caso do Bruninho, no caso, ele vai ter dificuldade de adaptação. Mas não vamos longe. Imagine, o menino joga não sei onde é que o Shakhtar está jogando na Ucrânia mesmo ou não? Eu acho que está jogando na Sérvia. Na Sérvia. Quem? O Shakhtar. Não, o Shakhtar está jogando em Kiev e uma cidade perto de Kiev. Pois é, mas então está sob guerra. Está sob guerra. Sob bombardeio da Rússia. Mas ele fez os exames todos na Sérvia. Tem uma base administrativa na Sérvia. Não, é que eu soube. Mas, enfim, é um problema. Você tira um menino, né, de Curitiba, do Atlético, do CT do Caju, e vai num país beligerante. Então é complicado. É uma responsabilidade muito grande. Não falo nem da família, mas do agente que leva o jogador, né, com o propósito, evidentemente, de ganhar dinheiro. Todo mundo está feliz que o dinheiro entrou, mas eu quero ver o rendimento técnico, a satisfação que ele vai dar. Muito bem. O Seabra falou ali, depois do jogo na coletiva de imprensa, que se fosse 11 contra 11 seria diferente, na opinião dele. Curitiba, mesmo com um a menos, conseguiu ter 15 finalizações, 44% de posse de bola. Na opinião do técnico, o Curitiba conseguiu competir. Ele conseguiu mesmo, ele estava certo. Não foi um domínio do Grêmio. O Curitiba... Independente de números, eu não sou muito ligado a esse tipo de número para analisar um jogo, mas a expulsão do
do Bruno Melo influenciou no jogo. Muda, né? Exato. Eu também acho que muda. Então, depois do Vitória, fora de casa, o Coritiba tem o Inter no Couto e depois Santos. 2 jogos seguidos, um em casa pela Copa do Brasil e depois Brasileirão fora de casa. Essa é a sequência Então, próxima do Coritiba. Vamos falar do Atlético. Vamos falar do Atlético. O Mafuz está animado hoje para falar de Kevin Viveiros, eu acho, né? Ô Mafuz, deixa eu fazer um questionamento para você aqui. Fala. No começo da temporada, aí você fez uma coluna em que você deixou uma pergunta. Seria Kevin Viveiros uma desilusão de 30 milhões de reais? Pois era, por ser uma pergunta, é uma pergunta. Sim, tá lá uma pergunta. Agora está respondida. E no final da seu questionamento, você deixou lá. É um jogador que tem o direito de perder gols, Claro. como vinha perdendo naquela fase, perdeu pênaltis e tudo mais. Exato. E hoje, na Não coluna de é uma hoje, ilusão. você escreve que ele foi o herói da vitória contra Mas foi o Vitória. e está sendo um herói. Hoje não é uma ilusão. Eu fiz uma pergunta. Hoje tem a resposta. Não é uma ilusão. O Atlético pagou barato pelo Viveiros. Por que então. você provocou essa situação? Eu recebi questionamentos de algumas pessoas pedindo a sua posição. Mas sobre essa é a minha posição. Foi numa época que o Viveiros estava perdendo gols de pênalti, e eu fiquei com a dúvida. Não seria uma ilusão de 30 milhões? Hoje estou convencido, hoje tem a resposta, que não é uma ilusão de 30 milhões. Ao contrário, é uma certeza que custa 80 milhões, segundo o presidente do Atlético. Quase 90. Exatamente. Proposta recusada. Informação Ele da Nádia. recusou? O recusada, a Nádia Maod trouxe a informação. A informação, a resposta que tem é a seguinte: ele recusou a proposta ou ele não quis vender o jogador? Acho que Não, não Mas é não a é a mesma coisa? Não, ele pode até ter aceito a proposta para negociar depois. Então... Mas aí acho que no caso recusou a proposta. Recusou a proposta. Então, se ele tivesse aceito a proposta, teria vendido. Sim, com certeza. É isso? Exatamente. Então tá bom. Carneiro Neto, vamos falar então, o Viveiros virou... Outra coisa, já que você está nesse assunto, quem é que fez a proposta? Qual o clube? Aí é uma resposta que não temos. Mas do futebol brasileiro, quem poderia fazer essa proposta aí? Só o Flamengo. Flamengo, talvez o Palmeiras. Não, que o Palmeiras teria... não faria. O Flamengo faria. Mas o Flamengo não fez essa proposta. Eu não sei, não. Eu não quero colocar em dúvida a palavra do Petralha. Mas eu desconfio que o Petralha sonhou com essa proposta, lançou uma... Você acha que seria uma questão, uma cortina de fumaça ali? Não seria cortina de fumaça. Ele tem interesse de vender o Viveiros, porque o Atlético precisa vender um jogador. Ele lançou no ar que existe interessado e que essa proposta foi feita em torno de 90 milhões. Bom, seria uma proposta aí de 3 vezes o valor que o Atlético pagou. Mas o Odair, depois da coletiva, depois da vitória sobre o Vitória 3-1, também garantiu que o Viveiros não sai, peça fundamental. Ontem o Viveiros virou artilheiro do Brasileirão, o Carneiro Neto, 8 gols, aniversário dele, e durante a manhã do domingo descobriu que o filho dele passou mal, teve convulsão, foi para o hospital e mesmo assim ele teve uma partida exuberante, né, Carneiro? Bem, o jogo tecnicamente não foi bom. Foi um jogo equilibrado, o Vitória muito bem armado, o Atlético Paranaense... O torcedor tem que entender que nós comentamos a rodada, o jogo, porque eles querem que a gente... mas você falaram há 3 jogos atrás, 4 jogos... As coisas mudam, né? Cada jogo muda o panorama. Né? O máximo que a gente pode fazer é se reportar até o outro jogo, o empate com o Atlético Goianense e essa vitória sofrida ontem sobre o Vitória. Porque o futebol brasileiro, não é o Atlético só, o futebol brasileiro, a maioria dos times não tem padrão de jogo, não tem uma sequência. O Flamengo, mais ou menos arrumado, e o Palmeiras. O Fluminense também. E agora o Cruzeiro. Sob o ponto de vista tático. Agora, em relação ao Atlético Paranaense,
Ele tem dificuldade de manter um padrão de jogo, e eu não critico o técnico da Elma, pelo contrário, eu acho que ele faz um trabalho muito bom pela escassez de valores do elenco do Atlético. O Atlético não tem um meio armador, o Atlético tem uma boa zaga, só que o Teran, por exemplo, falhou no lance do gol. Acho que o Santos poderia ter evitado o gol, mas são detalhes da partida. Aí o Atlético saiu perdendo. Aí o Atlético teve que correr atrás. No segundo tempo, sim, amassou, né? Conseguiu o resultado de empate, mas queria a vitória, evidentemente. O próprio Viveiros, que fez o gol de pênalti, sofreu o pênalti e cobrou o pênalti. Foi pênalti primeiro? Foi pênalti? Foi pênalti, claro. O jogador se jogou em cima dele. O jogador nem alcançava a bola. Comentaristas de arbitragem aí, pelo que eu vi, tá dizendo todos que não foi pênalti. Não, a narração do jogo era baiana. Era baiana. Você quer o quê? Um jogo... brincadeira. Mas daí, esse é problema da rede, não é comigo. A questão é que o Viveiros perdeu um gol no início do segundo tempo. Um gol imperdível. Então é um jogador... bom, muito bom jogador, goleador, físico, ele desafia os zagueiros para o combate, mas é um jogador diferenciado, ele é completamente diferenciado. Outro aspecto que o Odair Helma se referiu na sua declaração após a partida, aliás, obrigado pela audiência na Rádio CBN, viu, Odair? Porque ele praticamente se referiu a mim, todos os meus comentários depois do papelão do empate com o Atlético Goianense. No caso do Mendonça, por exemplo, ele falou que ninguém percebe que o Mendonça não é atacante, que o Mendonça é um terceiro homem de meio de campo, ou eventualmente um meia de ligação. Eu falei isso no Atletiba, Odair, não esqueça. Quando terminou o Atletiba, no dia seguinte, escrevi num 2 Esportes e viemos aqui, o Mendonça anulou o Lucas Ronier. Então eu enxergo. Pô, eu não jantei de graça com o Dorival Júnior, o Tacílio Gonçalves, Rubens Minelli, Elba de Padua Lima, a Valdemar Carabina, etc. e outros, né? Que se tornaram até meus amigos pessoais. Não, todos eles. Agora eles pensam que a gente não entende. Entendo sim, muito de futebol. E lamento que o Atlético não dê ao Odair melhores recursos técnicos. Porque o Atlético mereceu a vitória? Mereceu. Mas do jeito que foi um sofrimento. Foi. O próprio Viveiros, que perdeu um gol, fez. E o próprio Luiz Gustavo, que havia perdido um gol imperdível, com o goleiro caído, ele fez. Então eles foram premiados. Eu achei o resultado muito bom. 3-1 foi muito bom, o Atlético foi para quinto lugar. Mas é isso, é jogo a jogo. Vai dizer, o Atlético vai... Não sei para onde vai. Tá indo bem, tá indo bem. Exato. Eu diria que houve 2 jogos. Um até os 94 minutos, quando saiu o segundo gol do Atlético. Que foi num período de desespero que saiu aquele gol. Mas o goleiro do Vitória fez uma atuação excepcional. Sim, jogou muito. Jogou muito o Lucas Arcanjo. E o gol do terceiro gol do Luiz Gustavo havia totalmente... O time do Vitória estava perplexo. Sim. Ele não estava acreditando que tinha tomado o segundo gol e tomou. O Atlético, até o segundo gol do Viveiros, foi muito mal. Jogou muito mal. Por quê? Porque bagunça o meio de campo. Ele escala o time de uma formação e com o tempo vai se murchando. E ele trocou muita gente ali também. Colocou mas até ele o Renan Peixoto, colocou o Dudu. Mas ele é obrigado a trocar. Porque o time não anda por causa do meio campo. Não anda. E quer que te diga uma coisa? Veja como é que é o futebol. O time melhorou no momento que entrou o Zapelli e empurrou o Luiz Gustavo para frente. O avanço do Luiz Gustavo é que criou as situações para o Atlético deu qualidade marcar. Técnica. Exatamente. Porque o Atlético é muito dependente dos alas, que são muito bons, o Benavides e o Esquivel. Então, se o Atlético tivesse um meia para ajudar o Luiz Gustavo, no caso, ou um dos meninos, que são ponta de lança, nem o João Cruz e nem o Dudu são meias de armação. Como o Zapelli não é. O Zapelli é mais atacante. Então o Atlético precisaria ter um jogador de meio de campo. Só que o Luiz Gustavo não joga a próxima partida. Tá suspenso. Eu pergunto, como é que vai ser a substituição, a montagem? O Filipinho e tal? Esse é o problema. Não, Filipinho não. Já mandaram embora? Não, tá aí. Tá aí ainda. Não, tá aí cheio de amor para dar. Agora,
O elenco ele é restrito. É restrito. Aí que eu prestigio muito o trabalho do técnico da região. O trabalho é extraordinário, muito bom. Não, eu não posso criticar, acho que o trabalho do Odair é muito bom, mas como a gente vem falando aqui, o elenco também é curto. Se o Viveiros machuca... O Odair tá numa fase diferente, emagreceu, tá de É Porsche. o Hellman Light. Tá de Porsche. Olha, mas o Viveiros, um dado interessante aqui, Carneiro Neto, Mora no Bigorrilho. O Viveiros garantiu, com gols e assistências, 12 pontos dos 22 que o Atlético tem. Esse é o tamanho da importância dele. Se perde o Viveiros por uma lesão, suspensão, e ele já está pendurado alguns jogos aí, o Atlético perde metade da força ofensiva, né? Não, metade não, perde toda a força ofensiva. Porque não me passa na cabeça uma outra situação sem o Viveiros no ataque. É porque os jogadores também são indecisos e inseguros, né? O Julimar alternou boas e más atuações. O Felipe Chiquete está voltando ainda ao condicionamento ideal. Achei o Bruninho muito dispersivo, né? Até porque jogou mais como meia, né? Não foi um jogador de enfiada. Então o Atlético realmente não tem muitas opções. Não é o Renan Peixoto e o Leozinho que vão ajudar. Então o elenco é isso, é restrito. É como o Curitiba, os dois fazem o que podem. Dentro de uma competição que eu digo e repito, é uma competição tecnicamente sofrível, o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, um pouquinho de capricho, um pouquinho de reforços, eu acho que tanto o Atlético quanto o Curitiba pode tentar vaga na Libertadores ou algo semelhante. Em 41 jogos com a camisa do Atlético, o Viveiros já tem 19 gols, ele já é o quarto atacante estrangeiro com mais gols pelo Atlético, está atrás do Guerron, que tem 28, e do Terans, que tem 31, e 39 gols na liderança desse ranking, o Davi Ferreira, também colombiano. Ele tá com 19, acho que até o final do ano ele passa o Guerron já com 28, né? Eu não sei como é que as coisas passam nos bastidores de seleção. Mas não se surpreenda se o Viveiros for convocado para a seleção colombiana. Porque o apelo que esse jogador está tendo, em razão de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é muito grande. Eu acho que é bem possível mesmo. Ele já foi convocado algumas vezes. Não, ele nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Quem foi convocado foi o Portilha. O péssimo Portilha. Meu Deus do céu, que jogador. Ele é irritante. Irritante. Esse aí você pode falar que é uma desilusão de... Esse é uma desilusão definitiva. Esse não tem o ponto de interrogação, não. Bom, para a gente fechar então aqui o podcast, durante a semana tivemos outras notícias do Atlético, teve reunião no Conselho Deliberativo e saiu o déficit do balanço financeiro, 58 milhões no ano passado, ano de Série B, depois de 11 anos de superávit, teve esse déficit de 58 milhões. E o Petralha declarou também, Augusto Mafuz, que não está deixando para ninguém um substituto, porque não quer deixar esse pepino, que é ser presidente do Atlético. Mas ele ficou 30 anos, que pepino bom esse. O Fidel Castro também gostava do pepino. Que pepino Cuba, bom. Né? O Putin está gostando do pepino. E isso mostra o amor que ele tem pelo clube. Quer dizer, ele vai jogar a chave, deixar um buraco negro dentro do clube e vai embora. Isso é uma barbaridade, foi muito feliz. A vaidade humana não é ilimitada, é doentia. A vaidade humana não tem controle. Então vamos respeitar a vaidade humana. E o déficit chegar a 58 milhões te surpreende? O problema não é esse, 58 milhões o Atlético tira a venda de um jogador. O problema é a dívida da Baixada. Sim. É esse o problema que tem o Atlético. A dívida da Baixada tem que ser resolvida. E ele vai deixar também para... não vai resolver até sair? É isso que tem que resolver. Perguntas que ficam aí para o futuro. Muito bem, meus amigos, fechamos aqui então o podcast Carneiro e Mafuz. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau.